Vamos lá, pessoal. Para iniciar, eu vou me apresentar, tá? Meu nome é Aline, como o Jordi aí já tinha falado para vocês. O tema que eu trouxe hoje é Data Storytelling para monitoramento de churn. O que significa Data Storytelling e o que significa churn? Essas nomenclaturas, elas são mais voltadas para quem atua na área de negócios e principalmente em empresas de tecnologia, tá? Churn é uma nomenclatura que está voltada a clientes que decidem cancelar do serviço ou daquele produto e comunicam à empresa sobre aquele cancelamento. E aí toda empresa de tecnologia, ela tem um processo de tentar reverter essa insatisfação e esse cancelamento, tá? E aí, como é que a gente faz para conseguir reverter essa insatisfação e esse cancelamento? A gente utiliza dados. O que significa dados? Significa a trajetória que o cliente levou até chegar ao momento da decisão. A gente vai levantar dados, que dados nesse sentido não são números, não são informações numéricas, são informações sobre a jornada daquele cliente. E storytelling, como a gente já conhece, enfim, no mercado, é pegar esses dados e conseguir contar uma história com ele, a fim de convencer aquele cliente a não cancelar aquele serviço ou produto, tá? Então, são nomenclaturas que são voltadas principalmente para profissionais que atuam em empresas de tecnologia. Aqui eu trouxe para vocês as três temáticas, né, que é Customer Success, Churn e Data Storytelling. Customer Success é o time que atua com essas duas vertentes, o churn e os dados contados através de histórias, que o Customer Success, a gente traduzindo aqui para o português, é o sucesso do cliente. A gente vai entender quais são as dores, a gente vai entender quais foram os motivos que os levaram a cancelar, e a gente vai caminhar aí para contar, enfim, histórias de um processo persuasivo, mostrar a eles que aquele momento não é o ideal para o cancelamento, vai levar ele a entender um futuro melhor do que aquele que ele está diante daquele serviço, daquele produto, para que ele possa não cancelar, tá ok? Seguindo, a gente tem aqui como as histórias são contadas de acordo com cada etapa. E aí a gente tem nessas empresas de tecnologia muitos profissionais que atuam diretamente com o cliente, tá? Mas que não utilizam dados ao seu favor. E o data storytelling é justamente para poder estruturar essa lógica e poder contar as histórias para aqueles clientes. E aí a gente vem para refletir sobre tudo são histórias. E aí eu trouxe para vocês aqui quatro etapas, tá? Uma no sentido de infância, se a gente pegar lá desde criancinha, desde bebezinho, a gente tem nossos pais, nossos tios, nossos avós sempre contando histórias para que a gente entenda o contexto. Quando a gente vem para a adolescência, a gente também tem histórias sempre contadas para a gente no sentido mais romântico, no sentido mais de como será o nosso futuro. Quando a gente vem para uma fase adulta, a gente tem um cenário onde histórias são contadas para a gente no sentido de construção de família, no sentido de um bom desenvolvimento no trabalho. E quando a gente parte ali para uma fase mais madura, chegando mais na nossa fase ali próxima à velhice, a gente tem histórias no sentido de propagandas, de comunicação, até de relações que nós temos com as nossas famílias, no sentido de cultivar nossos entes, nossos familiares e pensar no bem-estar de toda a família. Então, se a gente pegar toda a nossa cadeia, toda a nossa jornada, nós temos histórias sendo contadas em todos os momentos, mas cada uma com um viés de acordo com o momento. Então, quando a gente vem para um cenário de empresa, para lidar com o cliente, trazer esse cliente para um cenário de fidelidade, por que não também pegar a jornada desse cliente e contar histórias? Porque se a gente for pegar, por exemplo, a gente teve agora os Dias dos Pais, né? Quando vocês observam comerciais, a gente vê que é sempre contada uma história ali do filho chegando, entregando o presente, abraçando o pai, tendo aquele momento feliz. Então, para que a gente decida adquirir um serviço, um produto, também são contadas histórias para a gente. E quando chega no momento de um cancelamento, de uma reversão, a gente também vai contar histórias no sentido de que a pessoa se sinta abraçada e que ela não decida realizar o cancelamento.
Seguindo aqui, a gente tem os elementos do storytelling. A gente tem o storytelling utilizado isso em N ambientes, tá? Em N cenários. Isso pode ser para a gente se comunicar melhor e ter uma pessoa ali, estamos aqui conversando, como o storytelling pode nos ajudar para que a gente tenha uma comunicação mais assertiva e que a pessoa do outro lado pare para nos ouvir, queira nos ouvir. E aí a gente tem 6 temáticas, tá? A gente tem a questão do conteúdo, do que está sendo abordado. A gente tem a questão da lógica, que é a história contada tendo início, meio e fim. A gente tem a questão do contexto, que é em que contexto essa história está sendo contada, porque embora tenha um conteúdo, tenha uma lógica, necessariamente para que a pessoa do outro lado entenda e consiga se sentir persuadida e consiga se sentir abraçada por aquele conteúdo e por aquela lógica, precisa haver um contexto. A gente tem uma narrativa, que são a história contada de forma clara, o sentido visual, porque tudo que não é nos contado, os seres humanos têm a tendência a querer visualizar como são as coisas, como são os dados, como foi a trajetória que levou até aquele resultado, e nós temos as experiências, porque tudo que nós contamos, de alguma forma, gera experiência, seja positiva ou negativa. Aqui a gente tem a estrutura de defesa com os dados, isso voltando mais para a realidade de negócios, de empresas, que a gente tem a questão visual, a narrativa e os dados. Para que a gente possa apresentar isso no sentido visual e que a gente construa uma narrativa para a pessoa que está nos ouvindo, para aquela pessoa que a gente está defendendo a permanência com aquele serviço ou produto, a gente precisa ter os dados. E como eu falei para vocês, necessariamente não são dados numéricos, mas sim informações que fazem eu entender os motivos e fazem eu defender a permanência daquele cliente dentro daquele cenário. E aqui eu trouxe 2 sistemas decisores que são muito importantes e que em muitas comunicações ou apresentações eles são desconsiderados, que é a questão desconsiderado no sentido de unir os dois pontos, tá? Os dois elementos. Na maioria das vezes, a gente tem apresentações que são extremamente racionais, no sentido de apresentações das informações, sem envolver quem está ali ouvindo, e temos também um cenário onde é apenas passado informações para mover as pessoas quanto às emoções, mas não necessariamente trazendo dados para apoiar essas emoções. E quando a gente une racional com emocional, a gente consegue ter uma comunicação bem mais assertiva e bem mais persuasiva. E aqui eu trouxe para vocês uma exemplificação no sentido mais numérico mesmo, para vocês entenderem como a questão da história, dos elementos visuais, podem nos apresentar resultados para que quem esteja assistindo aquela defesa possa se sentir mais persuadido, enfim, decidir de fato ficar. Quando a gente traz aqui, ó, por que se importar com a visualização dos dados? Em 10 segundos, o que você consegue concluir dos dados abaixo? Como vocês podem ver na tabela, a gente tem a apresentação de 4 produtos, tá? Produto A, produto B, produto C e produto D. Isso aí são os valores que foram arrecadados ao longo dos 12 meses do ano. E em uma apresentação, vamos imaginar que eu tivesse defendendo os pontos positivos e os pontos negativos de cada produto. E aí eu apresentasse apenas os números. Só que ali no momento em que eu estivesse apresentando, se houvesse apenas os números pelos números, a forma como a pessoa que está sentada, o diretor, o coordenador, o gerente, ali para analisar como a gente vai prosseguir a partir dessa análise dos resultados, ficaria bem mais complexa do que se de fato eu fosse e apresentasse para ele isso em formato de gráficos, isso em formato de uma história, tá? Porque quando eu trago aqui o elemento, o resultado de uma forma mais visual, ao invés de entender apenas os números, quando eu bato o olho, quando enfim, eu visualizo as informações, eu já entendo que o produto A, ele iniciou de uma forma linear, depois ele aí teve uma decadência e depois ele aí, dependendo das estratégias, ele aumentou. Então, eu consigo, através de uma comunicação bem rápida, defender ali o que começou certo e o que modificou e não deu certo e o que foi feito para dar certo, para que no final do ano esse produto começasse a ter resultado. A mesma coisa com o produto B, a mesma coisa com o produto C e com o produto D. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando a gente une os dados e a gente estrutura isso através de história
histórias, e histórias não são apenas palavras ditas através de uma lógica, através de uma narrativa, mas sim através de processos visuais, independente da informação que eu estou apresentando, quando eu apresento para ela de uma forma estruturada, de uma forma que eu consiga visualizar o fim daquela comunicação, o ato do entendimento ele fica bem mais simples, bem mais rápido, traz também simplicidade para a pessoa que está ali apresentando. Porque quando a gente apresenta só os números, muitas vezes a gente traz um lado de grandiosidade, no sentido do que a gente está apresentando, mas necessariamente de não entendimento para a pessoa que está ouvindo, tá? E aí a gente tem novamente, três pilares aqui no sentido de analista em Data Storytelling Customer Success, que é a pessoa de sucesso do cliente apresentando os dados através de histórias, principalmente através de dados e elementos visuais. A gente tem a questão da técnica, porque a pessoa que vai lidar com esses dados, ela precisa ter a tratativa no sentido de captar, no sentido de tratar e no sentido de apresentar. Ela precisa ter o repertório, entender o que aqueles dados eles querem dizer, estruturar e poder passar para o cliente, enfim, para a coordenação do setor. E a gente precisa também ter o tempo para o treino, porque tanto a técnica quanto o repertório, ela é adquirida através do tempo, através, enfim, das apresentações, através dos cases que os clientes vão trazendo, que as empresas, as startups vão trazendo, e a gente, de fato, só fica bom quando a gente vai aprimorando a técnica, aplicando a técnica, aplicando ali o repertório e, de fato, treinando ao longo do tempo. Então, são estruturas que a gente apresenta num processo de reversão de uma insatisfação que ela precisa ser aprimorada de acordo com os cases que vão surgindo. É isso.